dia, povo de Deus. Está começando mais um EFATAcast. Eu sou o Bruno, do grupo de oração EFATA, aqui de Vancouver, no Canadá. E a gente está aqui no escritório da paróquia, de onde nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, aqui na paróquia Our Lady of Fatima, pertinho aqui da estação da Commercial Broadway. E hoje aqui nós temos um convidado muito especial, que é o nosso querido Padre Antônio, que esse ano está completando 50 anos de sacerdócio. E ele foi muito gentil de aceitar o nosso convite aqui para a gente bater um papo com ele. Padre Antônio, boa noite. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Sua bênção, primeiramente. E o senhor está completando 50 anos de sacerdócio. Sim. E o senhor também tem muita história para contar. O senhor passou por diversos países, né? E então eu queria saber se o senhor se importa de a gente começar a sua história lá atrás, onde o senhor nasceu. O senhor é brasileiro, natural do Rio Grande do Sul. O senhor pode contar um pouco para a gente da cidade que o senhor nasceu? Sim, eu nasci numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, Rondinha, mais ou menos 5.000 habitantes. Está no norte do estado, e a diocese era a diocese de Passo Fundo. A pequena cidade tinha sido fundada em 1936 por um padre da Carlista, nós dizemos no Brasil. Ele estava lá no centro do estado, em Veranópolis, na Serra Gaúcha, e como as famílias já estavam ficando grandes e não tinham terra para trabalhar, então ele promoveu uma migração da Serra Gaúcha para o norte do estado, que era uma terra boa para a agricultura. E o meu pai era apenas casado, tinha uma filha chamada Olga, que é minha irmã. Porém, quando chegaram em Rondinha, a Cecília, que era a esposa, ficou doente, faleceu, e a Olga tinha 18 meses. Portanto, o pai ficou 5 anos viúvo e foi empregado deste padre, como carreteiro. O padre vivia no campo e produzia, digamos, como trigo, o soja, o milho. E o pai era o carreteiro que levava esses produtos para um lugar um pouco maior chamado Sarandi. Portanto, cresci neste ambiente, um ambiente tradicional de origem italiana, onde quase se falava muito pouco português, era o dialeto vêneto. E muito religioso, e como criança eu cresci neste ambiente. Quem falava de ser padre era o pai. À noite, durante a janta, muitas vezes pedia a nós quem queria ser padre. Como era o padre Luiz Vinho, um padre italiano que estava em Rondinha, um padre muito carismático, que construiu escola, hospital, até um sindicato dos trabalhadores rurais. Portanto, o pai falava, de ser como o padre Luiz, que o padre Luiz até ia à casa do meu pai buscar o vinho para a missa. O pai fazia um vinho moscatel muito bom, e o padre vinha buscar esse vinho para rezar a missa. Então, esse padre, ele tem uma história muito parecida com o próprio Scalabrini, né? Que o senhor comenta que o Scalabrini ele teve uma história de lutar pelos direitos trabalhistas. Sim. Né? E aí, então, o senhor ingressou no seminário quando o senhor ainda tinha 13 anos de idade. Sim, eu tinha 13 anos. Um padre carlista, Padre Mário D'Agostini se chamava, ele veio na nossa capela. A capela rural que nós vivíamos era Nossa Senhora da Saúde,
que agora é santuário diocesano da Diocese de Passo Fundo. Amanhã, 21 de novembro, é a festa. Graças a Deus. Yeah. E a imagem que está nesta capela, ali pelo ano de 1929, 3 senhores dali foram para Veneza, Itália, buscar uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, porque Nossa Senhora da Saúde é a segunda patrona da cidade de Veneza. Portanto, eles foram buscar, e nós temos aí na capela uma imagem que veio da Itália. Quase nunca é tirada do seu nicho ali do altar, mas sim, é uma festa que reúne, dizem, de 4 a 6 mil pessoas amanhã. Romeiros que vêm de várias partes do Rio Grande do Sul, como também do estado de Santa Catarina, porque nós estamos perto da fronteira com Santa Catarina. Yeah. E aí, então, padre, como que o senhor vai, então, de entrar no seminário aos 13 anos, para o senhor efetivamente se tornar parte da Ordem dos Scalabrini? Eu era a única congregação que eu conhecia. Os padres de Rondinha, de outra paróquia perto, Sarandi, eram todos padres carlistas ou scalabrinianos. Quando o padre Mário, o vocacionista, veio na capela, rezou a missa, no fim da missa nos pôs todos os meninos nos primeiros bancos e perguntou quem queria entrar no seminário. Eu estava em dúvida, porém o meu amigo mais perto de mim, que se chamava Jandir, ele levantou a mão, disse, eu também levantei a mão. E aí fui para casa. Sempre me recordo que a mãe estava doente e quando entrei em casa, a minha mãe estava com a minha madrinha de batismo, porque meus padrinhos de batismo também me falavam muito de ser padre. Então a mãe perguntou, você disse sim ao padre Mário? Eu disse sim. Ok, isto foi no ano de 1955, aí no mês de novembro, outubro. Aí foi logo fazer a roupa, porque naquele tempo a gente não comprava a roupa feita. Se comprava o tecido e uma prima minha, portanto, fez toda a roupa. E no mês de janeiro nós entramos no seminário, um lugar chamado Casca, onde havia um seminário dos padres carlistas. Eu entrei ainda na escola, estava ainda na escola primária, pois a escola que eu tinha era uma escola rural, só de uma sala, e estávamos, nós tínhamos o livro primeiro, segundo, terceiro e quarto, não? Todos, um só professor para todos. Não tínhamos cadernos, tínhamos aquelas pedras que se escrevia, depois a gente apagava. Yeah. Nós íamos à escola, muitas vezes não tínhamos nem sapato, nem chinelo, íamos de pé no chão. Yeah. A minha família era bastante pobre. Portanto, quando eu fui para entrar no seminário, o pai ficou um pouco preocupado, disse, agora como vamos pagar? Porque tinha que pagar alguma coisa. Então foi falar com o pároco, que era padre Vittorio, e o padre Vittorio disse, não te preocupe, senhor Ernesto, nós te vamos ajudar. E assim o pai levava todos os meses ao padre Vittorio a sua porção de dinheiro, e o padre Vittorio punha o resto para pagar. Não era muito, porém para pagar o estudo no seminário. E se buscava, muitos pais buscavam mandar os filhos no seminário, porque o seminário tinha fama de ter boa educação, okay? Educação séria, disciplina, estudo,
trabalho. Portanto, o seminário, famílias pobres não podiam mandar os filhos em outras escolas públicas, onde tinha que se pagar muito. Portanto, o seminário era um lugar. Por isso entravam muitos, depois no fim ficavam 7, 8, 10, ok? Que eram ordenados padres. Porém, os seminários depois criaram uma rede de ex-seminaristas, não? Que hoje são advogados ou têm uma boa profissão. Tanto eles reconhecem a formação que receberam, não só a educação, mas a formação que receberam, e continuam apoiando essas casas que nós tínhamos. E aí então o senhor terminou seus estudos ali no seminário? Portanto, no Rio Grande do Sul, eu fiz naquele tempo se chamava o ginásio, depois era o colegial, que era 3 anos antes de entrar na universidade. Porém, nós como religiosos, acabado o colegial, tínhamos o ano de noviciado. O ano de noviciado é um ano no qual nós somos instruídos sobre o fundador, a história, o espírito fundador, as regras do regulamento, portanto, a espiritualidade. É um ano. Depois do ano, acabado o ano de noviciado, se faz a profissão religiosa dos 3 votos: a pobreza, castidade e obediência. Eu fiz esta minha primeira profissão religiosa o dia 3 de fevereiro de 1965, numa cidade chamada Guaporé, no Rio Grande do Sul, que fica também na Serra. E daí eu fui para São Paulo. No Ipiranga nós tínhamos e temos ainda o Seminário João 23. E ali eu fui, éramos 17 companheiros que fizemos o noviciado. Portanto, se acabava o colegial e fizemos os 3 anos de filosofia. Sabe que naquele tempo a filosofia, muitos dos livros eram ainda em latim. Sim. Porque não tínhamos todos os textos em português. E aí estive, portanto, 4 anos no Seminário João 23. Nós estudávamos no seminário, porém também tínhamos o apostolado. Vamos supor, nós dávamos catecismo na escola Dante Alighieri, em São Paulo, que era, digamos, uma escola dos ricos. Porém, nós dávamos catecismo. Naquele tempo, nós usávamos a batina, aquela veste preta. Muitas vezes, quando saímos na rua, algumas pessoas um pouco maldosas diziam: aí vão os corvos, os abutres. Então a gente dizia carniça para eles. Alguns começaram a fazer um trabalho nas favelas, ok? E sabemos que as favelas fomos ao encontro do nosso carisma de imigrante, porque os favelados, a maioria vinham lá do Nordeste, recordo, do Ceará eram muitos, como também de Minas, porém do Nordeste do Brasil, que vinham de trem até São Paulo. Então, alguns de nós faziam o mesmo trajeto dos migrantes, iam até lá no Norte, procurava instruir também essas pessoas quanto aos seus direitos quando chegavam em São Paulo, não? Porque muitos eram empregados e explorados, não? E o seminarista fazia o mesmo trajeto dos migrantes. Portanto, fizemos isto. Acabada a filosofia, que era entre acabar o colegial e a filosofia eram 4 anos. Daí nós tínhamos 2 anos de ir no seminário menor no Sul.
para ser encarregado de um grupo de seminaristas do seminário menor, dar escola, aula, como seja geografia, português, história e assim por diante. Portanto, eu fui para Guaporé, e aí, o ano 69 e 70, fiz este trabalho de serviço no seminário menor, encarregado de um grupo de seminaristas. A gente era responsável por aquele grupo, e professor. Eu fui professor no seminário e também num ginásio público. O ginásio público era só o sábado, de manhã, tínhamos aulas. Não? Como eu tinha uma lambreta para ir, então era conhecido como o Frei da Lambreta. Yeah. E aí então, padre, o senhor já comentou que escreveu uma carta para o superior de Roma, já comentando já um desejo que o senhor tinha de atuar na América Latina, certo? Sim. Portanto, acabado 2 anos de seminário, de ajudar o seminário menor, a gente voltava a São Paulo, ainda o seminário João 23, para fazer a teologia. A teologia eram 4 anos, que prepara o seminarista para ser sacerdote. Portanto, o estudo da Bíblia e todas as matérias da teologia. Era logo depois do Vaticano II. Portanto, não tínhamos todos os textos ainda em português. Então, havia uma revista em francês que um padre dominicano, era o padre Lepagné, nos dava. E essa revista era cobiçada entre todos nós, porque aí tínhamos que ler sobre a teologia. Tanto os livros que nós usávamos na teologia, havia alguns em português, a maioria era em espanhol, publicado pela Universidade de Salamanca, em italiano, e estas revistas francesas, chamada Revista Teológica. Portanto, aí fizemos a filosofia, a teologia, 4 anos. No terceiro ano de teologia, a gente era ordenado diácono. A gente ficava diácono por 1 ano. E eu fui ordenado diácono no dia 4 de novembro de 73, em Jundiaí, uma paróquia que era nossa. Portanto, antes de ser ordenado diácono, a gente devia escrever uma carta ao superior geral, em Roma, manifestando o desejo de, como padre, onde gostaria de ir. Então eu tinha tido bastante informação, e também alguns padres que foram ordenados foram para a Venezuela. E se falava muito dos migrantes portugueses na Venezuela, muito. Também italiano, porém português. Eu me encantei, encontrei até um português que tinha sido migrante na Venezuela. E onde encontrei? Encontrei na famosa represa Billings, perto entre São Paulo e Santos, não? E este português, digamos, tinha uma casinha lá na represa e nos convidava, o seminarista, e me recordo sempre que assava sardinhas. E aquilo me encantava. Portanto, se diz que o peixe morre pela boca, não? E, portanto, me conquistou com aquilo, aí eu disse, eu gostaria de ir para a Venezuela, porém eu disse, não gostaria de ir à América do Norte. Agora, quando veio a carta do Superior Geral, 3 de nós enviados à América do Norte, e dizia claramente, os 3 não podem pedir troca. Não tinha jeito. Só... Éramos 10. Então, eu fui dizer o quê? Eu fui, aceitei. E a carta já dizia também qual cidade em particular? No princípio,
o superior dizia: você vai a Chicago com os mexicanos e porto-riquenhos, que nós tínhamos algumas paróquias em Chicago. Então, ele disse: olha, depois de ordenado, que eu fui ordenado em 74, em dezembro, você vai na Argentina, em Mendoza, estudar um pouco de espanhol. E assim foi. E quando o senhor esteve na Argentina, o senhor já atuava como padre, o senhor rezava a missa. Então, Sim. como foi rezar a missa em espanhol pela primeira vez? Portanto, a primeira missa espanhola que eu rezei era um senhor que tinha uma pizzeria ao lado da igreja. Era a gente, nós à noite íamos lavar pratos na cozinha com os empregados. E a primeira missa que eu rezei, ele disse: Padrecito, Curita, a missa foi linda, pero eu não entendi nada. Passei ali de fim de janeiro até mediados de maio. O senhor chegou na Argentina em qual ano? Desculpa, eu esqueci de perguntar. Foi, portanto, em 75. Ah, certo. Aí passei a minha primeira Semana Santa, a primeira Páscoa, como padre jovem na Argentina. Portanto, com todo o trabalho de confissões. O que havia de imigrantes nessa região de Mendoza eram muitos bolivianos que trabalhavam na vindima da uva, não? E sabemos que os donos dessas grandes vinhedos eram italianos. E alguns deles se aproveitavam de pagar quase nada. E havia um padre Tarcísio Rubim, um padre scalabriniano que andava sempre com uma veste branca, com uma barba comprida assim. Era muito, digamos, ele até agora é servo de Deus, tem a causa de beatificação, ele morreu depois na Argentina. Recordo muito bem que uma vez fomos com o pároco comer na casa de um italiano. Ele falou muito mal do padre Tarcísio, porque se disse que era um padre comunista, não? Que falava dos direitos daqueles que trabalhavam, não sei o quê. Portanto, aí tivemos essa experiência, foi bonita. A paróquia que nós estivemos era uma paróquia, foi uma paróquia italiana e libanesa. Até era Nossa Senhora del Líbano, esta paróquia. E nós tínhamos, então, eram 3 paróquias em Mendoza, vários padres estavam aí. O bonito era que a terça-feira nós nos reuníamos. E na terça-feira, geralmente, a gente fazia um passeio nas montanhas, nos Andes, subir lá. E se fazia aqueles assados lá para cima. E o padre Tarcísio, várias vezes, ele ficava na paróquia onde eu estava. O padre Tarcísio passava a noite no chão, como se põe os muçulmanos, né? Sim. Curvado no chão. Curvado no chão, debaixo do altar. Passava a noite ali, diante do Santíssimo. Impressionava muito, não? Esta atitude dele. Portanto, foi uma experiência muito bonita. E depois eu tinha que vir para a América do Norte. O senhor desceu, a primeira cidade que o senhor desceu na América foi Chicago? Já foi direto do sul para Chicago? Nós viajamos de São Paulo, era o dia do meu aniversário de nascimento, dia 19 de junho de 1975. Portanto, fomos primeiramente a Nova York. Interessante, tem uma história ali. Nós saímos de São Paulo e os padres nos deram uma nota de $100 a cada um de nós, os 3. Até quem foi comprar esse dinheiro num banco aí na 15 de novembro em São Paulo fui eu.
E a gente comprou $1.000, porém a gente recebeu $100 cada um. Então, um padre de São Paulo tinha falado com os padres de Nova York que nós íamos chegar tal hora da noite, um voo da Varig, e que viesse nos esperar no aeroporto Kennedy. Chegamos aí, não havia ninguém. E disse, agora, como vamos? Ele falou, não temos moeda, temos só uma nota de $100. Então, o meu companheiro, o padre Olmes, ele foi no módulo da Varig e conseguiu trocar a nota de $100. Lhe deram umas moedas e chamamos e vieram os padres nos buscar. Passamos uns dias em Nova York, o padre foi muito bom, nos levou a ver lugares turísticos de Nova York, digamos como a San Patricio e a Empire State, a famosa a Estátua da Liberdade e assim por diante. Daí fomos para Chicago e depois de Chicago tínhamos que vir para Vancouver, 2 de nós, e um ficou lá, depois ele ia para Toronto. Então eu e o padre Olmes viemos para Chicago. Na paróquia de St. Stephen havia o Sabatini, que era padre, depois foi bispo auxiliar aqui em Vancouver. Ele trazia um carro de Chicago para Vancouver. Então ele disse, vocês vêm comigo. Então você foi dirigindo de Chicago até Vancouver. Sim, nós não dirigimos, ele dirigiu. Levamos 5 dias. Portanto, a primeira noite fomos parar em Fargo, North Dakota. Na segunda noite foi em Regina. Terceira noite foi numa paróquia nossa em Edmonton. A quarta noite foi numa paróquia nossa em Revelstoke, aqui no BC. Sim. E o último dia, o dia 3 de julho de 75, cheguei neste lugar aqui. Aí o senhor comentou do St. Stephen. O St. Stephen foi também a primeira paróquia que o senhor atuou como padre aqui? Não. A primeira paróquia foi esta. O senhor já veio direto para Nossa Senhora de Fátima? Sim, cheguei aqui. Nós viemos, os 2 padres e o padre Olmes, para estudar inglês. Então, logo no princípio, no mês de agosto, fomos aqui a Vancouver College para umas classes de inglês. E depois, setembro, outubro e novembro, fomos fazer um curso na UBC. Um curso que foi bom e que nos deu uma base muito boa do inglês. Era de manhã à tarde. O que foi muito bom o curso. Um dos professores era um da Nova Zelândia. O inglês dele era aquele inglês típico, não é? Bem diferente. Portanto, eu vim aqui e depois aqui fiquei até 1982. Só um segundo, padre. Nesse mesmo ano de 1975, teve um brasileiro bem famoso que veio aqui em Vancouver, que o senhor conheceu ele? Lá no Empire Stadium? Sim, naqueles anos veio aqui o Pelé, jogou contra o Whitecaps, não? Na época que ele jogava pelo Cosmos. Até um jogador do Whitecaps é um tal de Dino, que é o príncipe da escola de Holy Cross aqui em Burnaby. Portanto, eu estava aqui, o padre que estava aqui era padre José Ponte, um italiano, e naquele tempo nós tínhamos aqui uma cônsul honorária brasileira. Então ela nos convidou para ir com ela dentro do campo. E aí nós dois, o padre Ponte gostava muito de qualquer tipo de esporte, então tivemos a felicidade de saudar, dar a mão a Pelé. Ele veio aqui, foi no dia 7 de julho de 75. Sim,
Foi um amistoso entre o Whitecaps e o Cosmos. E o Cosmos ganhou de 2-1, mas o Pelé não marcou pelo visto. Não sei, eu não me recordo mais. Teve também, padre, aqui em Vancouver nessa época, um evento das Nações Unidas. Sim. Tanto foi, creio que no ano de 78, houve uma reunião chamada Habitat, que foi aqui em Jericó, naquela região. Portanto, havia delegações de muitos países, como houve de Brasil também. Então, o vigário-geral, que era o padre Stuart, me chamou e disse, olha, você poderia convidar, digamos, os brasileiros para fazer uma missa aqui na paróquia portuguesa? Disse sim. E naquele tempo eu dava missa em espanhol. Sim. Na igreja de Holy Name. Perto do Queen Elizabeth Park, né? Yeah. Então disse, você faz também aquela? Então foi. Eu recordo bem de ter telefonado às delegações como do México, de outros países, digamos até da Espanha. E do Brasil, me deram o telefone do Roberto Marinho, da Globo. Eu chamei a ele, quem me deu o telefone dele foi o embaixador do Brasil. Certo. Yeah. Chamei a ele e disse, olha, eu vou avisar o pessoal do Brasil que tem um padre brasileiro que vai oferecer uma missa. Sim, vieram alguns aqui, aqui nessa paróquia, para esta missa. E como é que era, padre, aqui naquela época, a Our Lady of Fátima? Conta como tinha muitas famílias portuguesas e brasileiras, muita criança sendo batizada, como é que era mais ou menos os números? Portanto, era o alto da migração. Os portugueses chegaram no fim dos anos 50, 60, depois 70. Devemos saber que no ano 74 houve em Portugal a famosa Revolução dos Cravos, não? Que acabou a ditadura, e também países como Angola e Moçambique ficaram independentes. Portanto, houve uma migração bastante forte também da África para cá. Portanto, a paróquia portuguesa aqui, nós tínhamos na catequese 500 crianças. E a gente alugava o sábado a escola de São José aqui em cima, na colina. Tínhamos 3 grupos no sábado, porque aqui não havia lugar para todos. Era a Leonor que cuidava dessas crianças? Não, tínhamos 2 freiras canadenses, a Sister Angela e a Bernadette. Eram de origem alemã e eram de um convento de Brno, em Saskatchewan. Elas eram de Saskatchewan, onde houve uma migração alemã muito forte. Portanto, elas viviam aqui em frente, nesses apartamentos aqui em frente, e eram encarregadas E a Leonor era uma das catequistas, entre tantas catequistas que havia. Naqueles anos, portanto, a paróquia era o centro da comunidade portuguesa em vários sentidos. Nós tínhamos a escola portuguesa, que era aquele curso de português que se faz a sexta-feira depois da escola comum que as crianças vão. E alugávamos a Britannia Center aqui. Tínhamos 300 crianças. Houve um ano que nós tivemos aqui 200 batismos. Uau! Portanto, era um momento de muito trabalho. E não só isto, nós como padres que se dedicavam aos migrantes portugueses, nós atendíamos também uma vez por ano a festa de Nossa Senhora de Fátima aos portugueses do interior. De Terrace ao norte, Kitimat, Prince George,
Depois aqui no Okanagan de Osoios, em Oliver. Portanto, Osoios e Oliver nós íamos no mês de maio. E lá no norte íamos no mês de outubro. Yeah. E também muitas vezes não havia padre, ou o padre que dava missa em português em Vitória não estava. Então eles pediam que nós ajudássemos. Então estávamos dois aqui. Domingo havia 3 missas de manhã, 2 em português, uma em inglês e uma em espanhol à tarde, às 6. Então um padre, se ia rezar missa em Vitória, tomava o carro, deixava o carro em Tuassen, tomava o ferry, passava do outro lado havia um português que te vinha encontrar, te levava na igreja para rezar a missa às 11, comer algo, vir de volta para rezar a missa em espanhol aqui. Uau! Yeah. Então o outro que ficava em casa fazia as outras missas. Yeah. Era assim, era bastante trabalho. Yeah. E aí então o senhor recebe o chamado de ir para um outro país, né? Sim, portanto eu cheguei são 50 anos de padre. 30 anos de padre eu passei no Canadá. Sim. Portanto, inicialmente foram 7 anos aqui. Depois, em 1982, foi-me pedido de ir e fui o primeiro padre carlista aos portugueses de Edmonton, que era uma comunidade menor do que Vancouver. Fui para lá, portanto, em agosto de 82, fiquei lá até setembro de 93, 11 anos. Foi uma experiência muito bonita, pois havia esses grupos das festas, não? Do Espírito Santo, Nossa Senhora, Santo Cristo. Porém, tínhamos uma igreja muito pequena. Esta igreja estava perto do estádio Commonwealth Stadium, que é um estádio novo. Então, quando havia um jogo de futebol norte-americano ou outro, nós não tínhamos, porque nós estacionávamos na rua, tínhamos na propriedade nossa só para 11 carros. Então, começamos a campanha de construir uma igreja nova e no ano de 1988 começamos a construir. Em 89 a gente entrou na igreja nova que existe hoje em Edmonton, que foi aquela que eu estive na frente para construir. Foi comprar o terreno, foi legalizar o terreno para Horizonte para ser igreja, porque era um terreno vazio. Foi um momento de muito difícil, não? Porque o bispo disse: te autorizo de começar a construção da nova igreja, porque deves vender aquela que tens. E aquela que tínhamos era pequena, digamos, não deu nem para comprar o terreno onde íamos construir a nova, não chegou. Porém, os portugueses foram muito generosos e foram quase $2 milhões e em pouco tempo se pagou tudo. Yeah. E depois daquilo, o superior veio e disse: eu já estava naquele tempo no conselho da direção dos padres carlistas aqui no Norte América. Sim. O centro nosso do superior é Chicago, portanto eu era do conselho desde o ano 91. E o padre disse: você poderia ir a Chicago estudar um pouco de espiritualidade para depois ir trabalhar no seminário no México, no noviciado. Disse: ok. Então eu fui para Chicago, estive 2 anos no seminário e fui à escola no CTU, Chicago Theological Union, que é onde o seminarista de congregação religiosa estuda para se formar padres. Yeah. E no Claret Center,
estive aí fazendo curso de espiritualidade. E passei 2 anos. E depois, em agosto de 1995, fui enviado para o México, para o noviciado Scalabrini, numa pequena cidade no estado de Michoacán. Purépero é o nome indígena. E estive lá primeiramente 8 anos. Passados os 8 anos, que também foi uma experiência muito bonita, Purépero era um lugar onde a maioria das famílias tem gente no norte, isto é, são migrantes nos Estados Unidos. E alguns são migrantes temporais, não, que vão por 6 meses ou 8 meses, depois voltam. Portanto, um lugar profundamente marcado pela migração, tanto dentro do nosso carisma. Estive aí 8 anos. Passados os 8 anos, no fim, fui eleito para ser superior dos padres carlistas que trabalhavam, ainda estão no centro-oeste do Canadá, centro-oeste dos Estados Unidos, México e Guatemala. Tanto saí do México e fui para Chicago, onde fiquei 6 anos como superior. Acabados 6 anos, voltei outra vez para o México. Estive 3 anos nesse lugar chamado Purépero e o último ano em Guadalajara. Então, foi uma experiência muito interessante. Estive, portanto, 12 anos no México. Então, o seu último ano no México foi? O ano 2002. 2002. E aí de lá o senhor volta para Vancouver? Voltei para Vancouver, não foi mais tarde, foi 2013. 2013. Porque em 2012 eu acabei o meu período de 12 anos no México. Portanto, estive 20 anos fora do Canadá. 8 em Chicago e 12 no México. 2013 eu vim do México diretamente à paróquia de Santa Helena, aqui em Burnaby. Santa Helena é uma paróquia eminentemente italiana. Fica ali no norte de Burnaby, que tem uma elementary school bem do lado. Sim, Burnaby Heights. Portanto, aí eu estive quase 4 anos. Como é que é a relação quando você tem uma paróquia junto com a escola? Você tem algum trabalho que o senhor tem que fazer também dentro da escola, além do trabalho de padre? Digamos, você é responsável pela escola, portanto, é trabalhar com aquele que é o principal, se diz aqui, com os professores. Aí havia 30 e tantos professores. E você é o responsável, você tem que assinar todos os cheques. Sim. Portanto, exige sim bastante compromisso. E o que aconteceu em Santa Helena, eu tive 2 pequenos infartos. Então, depois do segundo, os superiores ficaram um pouco preocupados. Até tem uma história interessante. Eu estava na emergência do hospital de Burnaby e estava o padre Leonardo Rocha, que era o pároco desta paróquia. Ele estava ali e disse, me chamou tal pessoa que era o diretor de uma funerária. Eu disse, liga para ele que não, ainda não. Tá cedo ainda, né?
Yeah. Então, daí eu vim nessa paróquia porque aqui era mais calmo. O senhor, no caso, trocou com o Padre Léo? Sim. Ele foi para Santa Helena e o senhor veio para Fátima? Sim. Sim. Eu estive aqui em Fátima até o ano 2020, mas 2019 eu tive vários problemas de saúde, até eu estive perto da morte, assim me disse o médico. Eu tive inicialmente, até quando explodiu aquilo, eu estava numa reunião em San Salvador, El Salvador, uma infecção urinária séria. Passado aquilo, eu fiquei doente, uma infecção do sangue, que me fez ser hospitalizado 2 semanas no hospital de Burnaby. E acabado aquilo, depois de um tempo, tive uma cirurgia na próstata. Não? Portanto, isso foi no 2019. Então, o superior 2020 disse, olha, é melhor que você se retire, se aposente. Uhum. Então, eu fui como residente na paróquia de Santa Ana, em Abbotsford. Aí eu fiquei 1 ano e meio, tanto em residência. Residência significa que você é aposentado e não tem nenhuma obrigação administrativa. Porém, reza as missas, confessa as pessoas, está disponível, porém já não tem nenhuma responsabilidade nesse sentido. Passado 1 ano e meio, aqui o padre Rosemond, que era o pároco, houve uma troca, ele tinha que ir a Lédio Soros, então o padre Pierre tinha que vir aqui de Dallas. Houve problemas com a questão do visto migratório, então me pediram que eu viesse aqui como administrador por um tempo e depois que ficasse em residência, e aqui eu estou acabando agora já de residência nesta paróquia. Sim. Então o Padre Pierre, o senhor já tinha conhecido ele no México, né? Depois que ele veio para cá? Ele esteve no noviciado comigo. Já. Sim, em 2000, o senhor lembra? 2010? Creio que foi 2010, já. É. Naquele tempo nós tínhamos no noviciado, não eram grupos, era um grupo máximo 7, 8, 10, 11, 12, digamos. Quando esteve ele, tínhamos um grupo de uns do Haiti, mexicanos e colombianos. Sim. Yeah, seminaristas. Então, já voltando aqui, padre, então para o 2024, o senhor completando 50 anos e uma das coisas que a gente percebe na sua missa, geralmente quando a gente tem uma data específica dos santos, é que o senhor sempre gosta de, na sua homilia, tratar, né, da história do santo daquele dia, né? Então, o senhor sempre gostou de estudar a história dos santos? Sim, digamos, eu sempre usava, quase sempre usava, especialmente durante a semana, tem um santo, tanto apresentar um pouco a biografia, a espiritualidade deste santo, porque ajuda a nossa vida espiritual. Recordo-me que quando eu estava em Abbotsford, aí era tudo em inglês, não? Aí eu fazia o mesmo. E havia umas pessoas que diziam, mas por que não deixa escrito isto para nós? Eu disse, não, é só uma pequena reflexão que eu faço. Portanto, sim, eu sempre gostei. Também no noviciado era quando, no ano de noviciado, são quando os seminaristas se preparam para fazer os votos como carlistas. Então, portanto, a gente insiste muito sobre a espiritualidade do nosso fundador. E no Brasil houve um padre que depois foi bispo de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele escreveu um livro sobre os padres carlistas no Brasil, um pouco a biografia daqueles
que deram uma contribuição grande à missão. Então, lá durante o ano do noviciado, eu usava muito aquilo. Então, algum mexicano diz, os santitos escalabrinianos. Yeah. Portanto, são coisas práticas. Yeah. Sim, gosto muito daquilo. O senhor tem algum santo em particular que o senhor geralmente faz alguma novena, alguma oração? Bem, o nosso fundador, Scalabrini, bastante. Pois Scalabrini nós conhecemos muito por ser o pai dos migrantes, porém ele na sua vida de bispo, foi bispo aos 36 anos de Piacenza, na Itália, o catecismo. Yeah. Mesmo quando ele ia visitar as paróquias, na visita pastoral, se estava um domingo na paróquia, ele reunia as crianças na igreja e dava classe de catecismo. E ele escreveu um catecismo em italiano, que é muito interessante. Bem, aí naqueles tempos era tudo, o catecismo aprendia tudo de memória. Porém, no princípio ele tinha umas orientações didáticas, como o catequista tinha que apresentar a classe. Portanto, ele foi, nesse sentido, o apóstolo do catecismo. Foi o Papa Pio IX disse para ele, tu eres o apóstolo do catecismo. Até o Papa deu-lhe um cálice de ouro quando disse que ele era apóstolo do catecismo. Depois Scalabrini não só se interessou pelos migrantes, mas também na sua diocese houve anos que havia a questão da fome, das febres, que muita gente morria. Então ele tinha feito o primeiro andar do Palácio Episcopal, uma cozinha, onde se distribuíam, assim dizem, 4.000 sopas por dia. Yeah. Portanto, aquele cálice que recebeu do Papa, ele vendeu 2 vezes para ter dinheiro para fazer a sopa. Também ele não tinha um carro, porém tinha uma carruagem puxada por cavalos. Alguém havia doado uma carruagem e ele vendeu para ter dinheiro. O senhor disse, não, você deve ter. Deu-lhe de volta, ele vendeu uma segunda vez. Depois, então, e desanimaram, não, porque ele, nesse sentido, disse que muito dinheiro passou pelos bolsos dele, mas os seus bolsos sempre vazios. Yeah. Até uma vez um padre da congregação estava com ele caminhando numa rua em Roma e ele encontrou um pobre que pedia, ele deu aquilo que tinha. E o padre disse, mas olha, se você continua assim, você vai morrer de pobre. Disse, mas que honra, disse, morrer pobre, se Jesus nasceu numa estrebaria. E um bispo disse, se chega a tal estado, não há nenhuma humilhação, porque Jesus. Então, ele, a devoção à Eucaristia, Nossa Senhora, outra coisa que ele fez naquele tempo era o princípio da Revolução Industrial. Na diocese dele havia fábricas de seda, não? Como havia várias fábricas de seda e trabalhavam mulheres que vinham de outras áreas da Itália. E ele, como padre pároco, organizou-as em um sindicato. Sim. Aí você consegue sempre alguns adversários inimigos. Não? Depois, naquela região passa um rio chamado Rio Pó,
E às margens desse rio Pó havia as plantações de arroz. E sabe, o arroz cresce na água. Então havia como 7.000 ou mais pessoas que vinham do sul da Itália trabalhar nesses campos. Então Scalabrini reuniu-os também em sindicatos que usassem botas, porque entrar na água Descalço. todas as doenças. Portanto, até para as mulheres grávidas, ele tinha certas regras diferentes para protegê-las. Quanto aos migrantes, ele fez até projetos de lei para a Itália, mas também para os migrantes na América do Norte. Scalabrini visitou os Estados Unidos no ano 1901, esteve 100 dias visitando as comunidades de italianos. E no Brasil esteve no ano 1904. Ele chegou primeiro em São Paulo e foi visitar as fazendas de café. Por quê? Porque muitos italianos, temos que saber, no ano 1883 foi abolida a escravidão no Brasil. A minha família, do meu pai, chegaram neste ano da Itália, no Brasil. Muitos deles, migrantes que chegavam, ficavam em São Paulo e depois iam trabalhar nessas fazendas. Tanto é verdade que Scalabrini chegou a visitar algumas fazendas. E houve fazendas, não sei se foi em Itu, em outro lugar, que não deixaram ele entrar para encontrar-se com os italianos. Por quê? Porque vivia em condições de escravidão. Portanto, ele, de certa forma, denunciava essas injustiças. Não? Então, teve muitas pessoas que não concordavam com ele. Portanto, ele visitou os italianos em São Paulo, no Paraná, especialmente Curitiba, Santa Felicidade, Capão Raso, Rondinha. Depois visitou os italianos no Rio Grande do Sul, na Serra. E dali, de Porto Alegre, ele foi para Buenos Aires, porque em Buenos Aires ele tinha um irmão, Pedro, que havia emigrado da Itália para a Argentina. E o irmão dele era assim, casado, e um filho dele era governador da província de Corrientes. E também foi um cientista químico. Tem alguns minérios na Argentina que o nome é Scalabrini. Interessante. De pedras, e o irmão dele, Pedro, escreveu vários livros, não? Portanto, era uma pessoa, digamos, culta. Depois ele teve outro irmão que não viu, Giuseppe, que havia emigrado para o Peru, porém ele morreu num naufrágio na frente da costa do Peru. Tanto é verdade que na Argentina e em Peru temos parentes das famílias de Scalabrini. Então, padre, só para a gente terminar aqui, muito obrigado por o senhor ter contado um pouco da sua história. Eu imagino que tem muitas outras histórias que o senhor poderia contar. O senhor poderia deixar só uma mensagem para quem estiver escutando essa entrevista, as pessoas que vêm aqui para a nossa paróquia, ou qualquer pessoa que escutar, que ainda estão nessa caminhada espiritual, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar? Primeiramente, não se fala que a paróquia portuguesa foi uma paróquia. Porém, nos anos de 2015, 2017, foi quando começamos a ter o grupo de brasileiros que vêm aqui. E é interessante, vamos supor, também domingo passado, a missa das 11h30.
a metade do pessoal que está na igreja são brasileiros. Antes, os portugueses já são pessoas que chegaram aqui nos anos 60, 70, não? Portanto, os filhos dele também são pessoas já dos seus 50, 60 anos. São famílias já adultas, que muitos deles já não vivem em Vancouver, vivem nos subúrbios. Chegaram os brasileiros, e eu já disse uma vez, já começamos a escutar crianças chorar durante a missa, que antes não se escutava. Portanto, acolhemos os brasileiros aqui e tem trazido, digamos, uma nova vitalidade à paróquia. Eu sou muito agradecido pelos meus 50 anos de sacerdote, e a história, digamos, de 50 anos se resume muito a 30 anos no Canadá, 12 anos no México, 8 anos em Chicago. Quais foram os migrantes bom, portugueses, aqui agora brasileiros, bem, portugueses, eu estive 25 anos com comunidades portuguesas aqui em Edmonton. Mas depois, o grande grupo foram os espanhóis, portanto, mexicanos, migrantes mexicanos de El Salvador, Guatemala. E também os italianos. Quando estive em Santa Helena, aqueles quase 4 anos, digamos, aí tem muita gente do norte da Itália, onde vem a minha família, tanto da parte da mãe e do pai. Eles falam o dialeto que eu falo também. Sim. Os meus pais eram analfabetos, foram gente pobre que trabalhava na roça. A única coisa que sabiam fazer era trabalho na roça. Trabalho pesado. Digamos, gente que não olhavam a gente. Nós saímos para trabalhar na roça quando era escuro. Aí pelas 8 horas vinha a mãe com uma cestinha trazer o café da manhã para a gente comer aí na roça. Portanto, meus pais eram analfabetos, os dois. A mãe não falava quase nada em português. O meu pai entendia o português, mas ele respondia em dialeto vêneto, que é um tipo de italiano. Portanto, eu cresci neste ambiente. Rondinha, onde eu nasci, eram todos quase italianos. Havia só uma família Geller, que era alemã, e Krychanski, uma polaca. O resto era tudo. O polaco, ele tinha que falar italiano porque ele tinha uma loja. Sim. Se não falasse, não fazia negócio. Sim. Scherer e Geller eram os dois alemães. Depois havia Mawad, que eram libaneses. Porém, todos tinham que falar o dialeto vêneto. Não? Portanto, cresci neste ambiente. Quando estive aqui, na igreja Santa Helena, disse bem, eles falavam comigo aquela língua, não, porque sabiam que... Mas eu sou muito agradecido pelos 50 anos. Agradecido primeiramente à minha família, que eles falavam quem de nós gostaria de ser padre. E isto quando se dava à noite depois da janta. Se jantava, a mãe ia lavar a louça e nós punhamos aquelas cadeiras e rezávamos o terço. E o pai também. Nós começávamos o terço, o pai já começava a rosnar. Estava cansado, coitado. Sim. Rezávamos o terço e muitas vezes o pai perguntava quem de nós gostaria. Portanto, eles e os meus padrinhos de batismo que promoveram a vocação, digamos, não? Tive no seminário uma boa formação humana, também educação, digamos, escolar, digamos, sólida, firme.
naqueles tempos, nós, além do português, nós tínhamos na escola grego, latim. Não se estudava o inglês, se estudava o francês. Então, sim. Era o francês. Portanto, uma experiência muito, muito bonita. E também, digamos, a gente é humanamente o que somos por aquilo que a congregação me ofereceu. Ok? Porque não é fácil deixar o teu país, deixar a tua família, ir em outros lugares. Porém, depois isso te dá uma perspectiva da vida, uma visão muito grande. Portanto, aquilo que eu sou humanamente também eu devo à congregação dos padres carlistas. Não? E depois as comunidades com as quais eu estive, os portugueses, italianos, espanhóis. No México foi uma experiência muito bonita com os mexicanos, brasileiros, com os espanhóis aqui, mas depois no México, e mesmo em Chicago, os 8 anos, ao domingo sempre eu tinha missa em espanhol, geralmente. Portanto, foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido. É muito bonito, padre, ver como que Deus já foi preparando o senhor para essa questão dos imigrantes. Já na sua infância, o senhor já tinha bastante contato e eventualmente depois vindo para Vancouver também, o senhor lidando com todos esses imigrantes. É bonito de ver como que, né, talvez na sua infância, obviamente, o senhor talvez não tivesse essa noção, mas quando o senhor chegou aqui, o senhor entendeu que tudo era parte de um plano, né, que Deus tinha para o senhor. Sim. Recorda-se de que algo para concluir, não? Quando ia em Kitimat, aqui no norte. Kitimat, a gente ia de avião até Terres em 1h30. Pois de Terres a Kitimat são 60 quilômetros, era de carro. Em Kitimat havia os padres Oblatos de Maria Imaculada, na paróquia de Cristo Rei. A gente ia para fazer a festa de Nossa Senhora de Fátima, ficava aí 3, 4, 5 dias. Era confissões de manhã e à tarde, e à noite a missa. Portugueses, italianos, espanhóis que vinham se confessar. Os padres, eles não sabiam essas línguas, então eles tinham feito um livreto com os números, portanto, os 10 mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja e os outros pecados que pode cometer. Havia, portanto, uma lista e tinha um número. E como os migrantes não falavam inglês, o padre falava só inglês, ele ia confessar e mostrava o número para o padre. Então o padre sabia quais eram os pecados que eles tinham. Exatamente, sensacional. Então quando nós íamos, eu e o padre Firmo, que esteve aqui também, o pessoal se abria, não? Porque disse, agora chega um que fala português, ou fala italiano, ou fala espanhol. Então era horas e horas ali. Não? E, porém, essa questão do número naquele livreto era interessante. Interessante, né? Tiveram que inventar alguma coisa para conseguir se confessar. O padre disse que ele tinha, eram 2 padres, disse, que naquela paróquia eram 15 nacionalidades diferentes. Uau. Porque Kitimat é onde está a famosa fábrica Alcan, Aluminum Canada. Fábrica de alumínio no Canadá. O grande centro é Kitimat, porque aí tem um porto. E aí também chega os oleodutos de Alberta para aí Prince Rupert. Não? Portanto, é um lugar onde havia muito trabalho. E fazíamos a festa de Nossa Senhora de Fátima, digamos, as procissões, e aí os canadenses participavam também. Portanto, foram experiências muito bonitas nesse sentido. Padre, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Parabéns pelos seus 50 anos de sacerdócio. Que Deus abençoe, né, a sua vida, abençoe o seu serviço aqui, o seu trabalho com a gente. Todo mundo adora ter o senhor aqui, adora ir nas suas missas.
Muito obrigado pelo seu tempo e tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado.